Faça uma boa tarde. Atrasamos um pouquinho, mas nós já vamos começar. E eu quero chamar a Eliane. A Eliane, que é especialista em comportamento humano, que vai estar conversando comigo agora. Estou aqui escutando uma musiquinha, porque o nosso assunto hoje realmente é um assunto que pode mudar muito toda essa estrutura dos pensamentos na questão do nosso planeta. E antes da gente começar a nossa live, estou aqui aguardando as pessoas entrando, porque atrasamos um pouquinho, mas já vamos começar. E bem-vindos e bem-vindas a essa live tão esperada. Uma live onde nós vamos estar falando que você, eu e todos nós somos responsáveis por tudo que acontece nesse planeta, inclusive essa guerra. E para isso, eu vou trazer aqui a Eliane e nós vamos estar num bate-papo onde você também pode começar a fazer suas perguntas e seus questionamentos. Num primeiro momento, eu vou fechar os comentários, mas logo depois eu abro para você deixar suas perguntas, ok? E agora aumente o volume que eu vou compartilhar com você um vídeo. Escute para que você possa perguntar. Para você que vai escutar agora a live, para quem vai ver agora a live, mas para quem vai assistir gravado. Eu sou o responsável das minhas desordens. E o que é ainda pior, sou responsável das desordens dos demais. Se tomamos esse mesmo exemplo que eu acabo de dar, quem não pensou em matar alguém? Ninguém aqui matou ninguém. Mas no nível energético, perdemos energia. E para sobreviver, recuperamos energia. Que foi fabricada por pessoas que não pensavam em matar. E dessa maneira sobrevivemos. Mas nosso corpo não tem esse equilíbrio. E esse desequilíbrio demora um certo tempo em manifestar-se. E nossas células, então, de repente, se desordenam. As informações que circulam entre tempos diferentes. A ciência do desdobramento mostra algo essencial. É um dobre movimento helicoidal que encontramos no sistema solar, na galáxia, mas também em nosso DNA, que eu sou o responsável das minhas desordens. E o que é ainda pior, sou responsável das desordens dos demais. Se tomamos esse mesmo exemplo que eu acabo de dar, quem não pensou em matar alguém? Ninguém aqui matou ninguém. Mas no nível energético, perdemos energia. E para sobreviver, recuperamos energia. Que foi fabricada por pessoas que não pensavam em matar. E dessa maneira sobrevivemos. Mas nosso corpo não tem esse equilíbrio. E esse desequilíbrio demora um certo tempo em manifestar-se. E nossas células, então, de repente, se desordenam. As informações que circulam entre tempos diferentes. A ciência do desdobramento mostra algo essencial. É um dobre movimento helicoidal que encontramos no sistema solar, na galáxia, mas também em nosso DNA, que eu sou o responsável das minhas desordens. E o que é ainda pior, sou responsável das desordens dos demais.
Se tomamos esse mesmo exemplo que eu acabo de dar, quem não pensou em matar alguém? Ninguém aqui matou ninguém. Mas no nível energético, perdemos energia. E para sobreviver, recuperamos energia. Que foi fabricada por pessoas que não pensavam em matar. E dessa maneira sobrevivemos. Mas nosso corpo não tem esse equilíbrio. E esse desequilíbrio demora um certo tempo em manifestar-se. E nossas células, então, de repente, se desordenam. As informações que circulam entre tempos diferentes. A ciência do desdobramento mostra algo essencial. É um dobre movimento helicoidal que encontramos no sistema solar, na galáxia, mas também em nosso DNA, que eu sou o responsável das minhas desordens. E o que é ainda pior, eu sou responsável pelas minhas desordens. E ainda pior, eu sou responsável pelas desordens dos outros. E vou chamar agora a Eliane para a gente estar conversando e batendo esse papo aqui, para que a gente possa entender como é que isso funciona. A teoria do desdobramento do tempo. Bem-vinda, Eliane. Ainda não tenho pedidos, mas já estou convidando. Enquanto isso, vocês vão refletindo a respeito do que o Jean-Pierre Garnier falou sobre essa questão de sermos responsáveis por nossos pensamentos e responsáveis pelas desordens dos pensamentos das outras pessoas também. A inteligência emocional tão falada hoje se chama inteligência espiritual, onde que nós podemos entender que a necessidade, num primeiro momento, é uma coisa que nós precisamos saber. Que todo pensamento, ele é involuntário, sugestionado e também ele é repetitivo. E esses pensamentos estão por aí. Vou continuar chamando a Eliane. Ela não recebeu o convite, mas eu já mandei de novo. Então, peça um convite para mim, que eu libero para você entrar. Tá me escutando aí, Eliane? Já mandei de novo, vou mandar. Essas questões da internet também nos ajudam a entender como é que são os nossos pensamentos, né? A gente vai ficando aqui, ó, roda, roda. Ó, agora ela mandou. Prontinho. Onde você está? Mandei de novo. Aceitar. Mas enquanto isso, vamos continuar conversando. Eu estou aceitando e ela não está entrando. O que será que está acontecendo? Agora vai. Agora vai. Nossa, que difícil, hein? Como você está, maravilhosa? Agora estou melhor, porque entrou um negócio aqui no meu olho, menina, ficou tudo inchado, tá até vermelho lá. Nossa. Mas não, hoje tentaram nos derrubar hoje, mas não conseguiram. A escova, eu estava fazendo a escova, eu acho que o cabelo, não sei o que estava com algum produto, né, de química, e aí caiu aqui e ficou desse tamanho. Essas foram as questões técnicas que nos atrapalharam, além de outras, mas estamos aqui, né? Porque nosso pensamento é estar aqui.
E quando a gente realmente vem... Então, vamos lá. Vamos falar um pouquinho, Eliane, sobre essa questão de que a gente colocou e que acabou sendo uma polêmica ali nos grupos que nós participamos, né? Porque dentro da Escola da Alma e todos os nossos grupos, nós já discutimos tudo isso. Por isso que a gente quis trazer para esse público maior que está aqui para falar sobre o assunto. Então, pode falar e fique à vontade. É um assunto polêmico mesmo, né, Jane? Porque é algo que nunca nos contaram de uma forma tão clara como o Dr. Garnier vem trazendo dentro da teoria do desdobramento do espaço do tempo. E esse vídeo que você acabou de passar é um vídeo que me impactou muito há algum tempo atrás. Quando eu havia me questionado dentro daquele versículo de Coríntios 13. Não sei, eu já compartilhei com você essa história. Mas compartilhe para todos aqui agora. Eu vou compartilhar com todos. Então, assim, em Coríntios 13, o versículo diz que mesmo que eu dê o meu corpo para ser queimado e doe todos os meus bens aos pobres, ainda assim, se eu não tiver amor ou caridade, nada disso valeria. Então, eu fiz essa pergunta para uma pessoa que eu respeito muito, considero muito, dentro de uma religião que eu participava, e eu fiz a pergunta que se existia algum código que eu não conseguia entender, porque se eu já estou doando meu corpo a ser queimado, e doando tudo já não é o amor, já não é a caridade, e aí na época essa pessoa me respondeu que ele não tinha resposta, e aquilo ficou na minha cabeça. Em seguida eu encontrei o livro Mude Seu Futuro, através das aberturas temporais de Jean-Pierre Garnier. E lá eu tive a minha resposta, onde ele explica que o amor, na época lá dos gregos, ele veio da palavra de um deus grego chamado Mouros, que era um deus que criava futuros funestos, futuros ruins. E quem não quisesse servir esse Deus tinha que ser amoros. 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 E aí surgiu a palavra amor, que quer dizer pensar bem do outro, ser benevolente nos pensamentos, criar bons futuros, potenciais bons para todo mundo, porque não existe pensamento sozinho. Eu sou responsável por tudo que acontece no mundo também, através dos meus pensamentos. Não é? E aí eu entendi Coríntios 13. E ali veio a minha resposta, né? Eu falei, que interessante. Então, o amor não é faça ao outro o que você gostaria que o outro fizesse a você. É pense para o outro o que você gostaria que o outro pensasse para você. E aí vem toda a teoria do desdobramento trazendo, eu falo que é uma pílula difícil de ser engolida, porque é uma responsabilidade de todos. Então, se existe guerra no mundo, se está acontecendo qualquer atrocidade, a gente está rindo aqui, mas eu já chorei bastante, né, estudando a respeito dessa guerra, os motivos. A gente não vai falar disso agora, porque não é o intuito da live. E as pessoas podem ler, podem buscar o motivo pelo qual está acontecendo essa guerra. Mas o motivo principal é ódio, pensamentos de ódio. Raiva. De raiva, de vingança. E se existe pensamento de ódio, se existe guerra, é porque eu também já tive pensamentos de ódio e de guerra. Aí que eu acho interessante, porque o que acontece quando eu descobri também, antes da gente falar da guerra, eu também quero colocar aqui para as pessoas o que mudou na minha vida de 6 meses para cá, uma coisa muito nova. Porque eu venho dentro desse mundo da terapia, fazendo cursos, trabalhando com isso, desde 1900 lá vai bolinha. São mais de 30 anos aí de trabalho. E quando eu tive agora há pouco tempo o contato com o livro, que por sinal eu deixei ele aqui em cima, não estou achando, mas tudo bem. Contato com o livro. Quando eu tive um contato, que foi quando eu conheci a Eliane, através de um curso que eu participei, onde ela estava lá. E quando
quando eu só escutei, quer dizer, o que me levou a comprar o livro? O que me levou a fazer toda essa mudança de percepção, né? Que é uma mudança de percepção, foi quando eu escutei esse vídeo aí. Incrível, mas é. Porque quando ele fala, não é possível, você já pensou em algum dia em matar alguém? Eu falei, olha, pensado não, né? Eu não tive esse pensamento. Mas que eu tive muita raiva, sim. E que, de repente, eu falei assim, putz, vida, que vontade de matar. Até na brincadeira. Que não é brincadeira. Naquela expressão, uma forma de se expressar. E aí, aquilo ficou na minha cabeça, ficou matutando. E eu falei, tá, eu nunca tive essa vontade. Pode ser que muitas pessoas que estão aqui também não tiveram a vontade, mas pensaram, mas sentiram uma raiva, uma sensação de desconforto muito grande. E isso que eu entendi da teoria do desdobramento do tempo, que é algo que fica no campo, porque pensamento é energia, pensamento é aleatório, pensamento ele é sugestionado, pensamento ele não tem um corpo, ele simplesmente existe como se fosse, está aí para ser atualizado e potencializado por qualquer um. Então, eu com certeza matei alguém num pensamento. E aí, a responsabilidade. A visão sistêmica nos traz para este momento. E que nós somos indivíduos educados para pensar numa caixa de que é eu comigo e comigo mesmo. Então, eu posso olhar para o outro e pensar para o outro muitas coisas. E muitas coisas funestas, como diz dentro dessa teoria. Um dos motivos maiores para eu ter ido para este lado, inclusive, e fazer a formação com o Jean, é por conta desse vídeo que ele fez. Foi um divisor de águas depois de 30 anos de terapia. E agora, com essa questão da guerra, que nós discutimos bastante, né, Eliane? Através dos estudos, dos workshops, das leituras dos livros no Clube da Alma, da Escola da Alma, onde nós temos grupos para estudar sobre essas questões. A Eliane trouxe essa possibilidade de a gente falar um pouco para vocês com dor, com um sentimento de pesar, que não é o caso da gente levar e aumentar isso, mas a gente falar que pode ser que você que esteja aqui assistindo essa live vai conseguir fazer alguma mudança lá na guerra, agora, também. Sim, sim. E podemos fazer essa mudança, Jane, através de pensamentos benevolentes, não de ódio mais contra o Hamas, que é o grupo terrorista. Ah, eu tenho ódio do Hamas, que eles estão fazendo horrores lá. A gente precisa parar esses pensamentos de vingança através da benevolência. Então, vamos voltar agora para essa questão, não para a gente ir a fundo, porque, na verdade, existem muitas notícias, existem comentários, e todos sabem que é uma guerra bíblica. Que talvez, né, é uma guerra santa, e que, olha só que coisa interessante no momento deste, que nós estamos com a ciência nos apoiando, e mostrando que a ciência e a espiritualidade caminham juntas e que ela está conseguindo mostrar que esses pensamentos que tivemos e que a humanidade tem está sendo, e não é só na guerra, né? Nas catástrofes, na pandemia. Agora nós temos a guerra, e agora é a guerra de Israel que ficou mais forte. Mas nós tivemos aqui a outra guerra, a guerra da Rússia com a Ucrânia, e estamos aí. Por tudo, né? A nossa volta, ao nosso redor, com nossos vizinhos, no nosso condomínio, em todo momento, onde você andar, você vai ver se manifestando e atualizando potenciais que foram criados através dos pensamentos. Doenças, igual você falou, catástrofes e guerras, estão sendo criados nos pensamentos. E a gente traz esse assunto. Você também é responsável pela guerra que está acontecendo em Israel. A partir do momento que a gente não tem, eu vou me considerar, vou colocar todo mundo, porque somos todos um.
Enquanto a gente não tiver consciência de que meus pensamentos estão dentro da primeira lei espiritual, que é a lei do mentalismo, o todo o universo todo é mental. E a gente não esconde o pensamento. O que eu penso, você sente, você sabe o que eu estou pensando. Eu não consigo esconder. Eu posso não abrir a minha boca, como o Jean-Pierre traz nesse vídeo, ele fala, eu penso em matar, mas eu não vou matar porque eu vou preso, então eu não sou bobo. Mas para a lei espiritual, esse pensamento foi criado potencial e alguém vai atualizar ele. E você também será responsável por isso. Essa é a parte que a gente vai repetir 1000 vezes. Vamos falar muito disso o tempo todo, até você perceber o quanto você está atualizando na sua vida. Porque como é que eu percebi, Eliane? Eu percebi que coisas se repetiam na minha vida. E que por mais que eu tratasse e fosse atrás de terapias, e fosse ler livros, e ter altos conhecimentos a respeito disso ou daquilo, tinham coisas que se repetiam. A partir do momento que eu comecei a prestar atenção que neste pensamento, que a gente às vezes não quer mudar o pensamento porque requer escolhas. Pensamento, você tem que ter escolha. Você tem que saber naquele momento que está vindo esse pensamento aleatório, sugestionável, seja o que for, você tem escolhas. Essa é a grande sacada e que pode mudar o mundo, gente. A gente fala assim, eu falo com muita empolgação porque eu senti a mudança na minha própria vida e como você sentiu e como as pessoas que estão buscando fazer essa virada de chave, que às vezes parece muito difícil, simples, mas não simplista, como diz Einstein, né? A gente sabe que não é tão simples assim, mas basta uma vontade de querer mudar, e não é mudar fora. Né? É mudar dentro dessa consciência do pensamento. Exato. E a gente tem aí os sentimentos que trazem clareza para nos mostrar o que estamos pensando. Através das nossas emoções e sentimentos, a gente já identifica, esse pensamento não está bom. E vem o cômodo, ou vem a alegria. Então, de alguma maneira, os sentimentos e emoções nos trazem informações a respeito dos pensamentos. E no ponto que você falou que realmente é simples, mas não é simplista, porque requer treino para que você faça escolhas desses pensamentos que estão tão automatizados, né? E aí você imagina. Desculpa. A gente tem aí o Clube da Alma, onde a gente vai abrir aí a turma para o início do mês de novembro, para a gente fazer esse treino. É um treino de 1 ano, 365 dias, com práticas diárias, para que a gente possa treinar a nossa mente e saber escolher os pensamentos que vão criar potenciais bons para todo mundo. Então, não é eu querer salvar o mundo, mas primeiro me equilibrar os meus pensamentos, equilibrar tudo à minha volta. Porque se eu estou conectada a você, eu mudando o meu padrão mental, você também vai sentir a mudança. Sim, os resultados são diferentes. Quando uma pessoa está na vida, na reclamação, no pensamento automático que ele se repete, ele é viciante. E é o que você falou, uma coisa bem interessante, essa emoção. Essa emoção que vem com o pensamento, quando eles estão juntos, os dois estão juntos, eles criam um corpo de dor. E o que é esse corpo de dor? Esse corpo de dor ele foi criado, e como diz muito bem falado Eckhart Tolle, nesse último livro dele, do Despertar da Consciência, ele fala sobre esse corpo de dor. E o que eu fiquei assim, é muito bonito, ele também é um outro divisor de águas nesse momento, porque são pessoas pensantes, são pessoas que estão trazendo coisas mais concretas para que a gente não perca tempo, tá? Não sei se eu falei a palavra certa, mas que é para a gente poder escutar, porque quem está aqui com certeza está nos ouvindo, é porque já está nessa vibe, né? É porque já está fazendo muita coisa, porque está buscando. Então os buscadores de luz, entendendo que a luz já está na gente. Quem é luz, só emite luz. Não tem como emitir outra coisa. Se eu sou luz, eu emito luz.
E assim, o que está escurecendo essa luz? O que pode estar dando sombra? Os meus pensamentos automáticos, esse corpo de dor que é construído na nossa infância. Quando uma criança, e comigo mesmo, com qualquer um que está aqui, falam para ela, engole esse choro, não pode chorar, você fica quieto, você é um chorão, você é isso, você é aquilo. Essas emoções vão ficando densas. Eckhart Tolle fala do corpo de dor. Na programação neurolinguística, nós falamos de uma trava neuromuscular. E pensamentos, eles vêm sendo criados a partir dos sugestionados nesses campos. É quase que esse corpo de dor fosse uma entidade. É algo que toma conta, de repente, da pessoa. Ela entra numa vitimização onde tudo e todos ao seu entorno não tá bom. Ela tem raiva, ela tem ódio, ela tem irritação. Ela provoca situações para alimentar esse corpo de dor. Ela provoca situações porque ela precisa comer. Esse corpo se alimenta dessa energia. Um vício, né? É um vício. Vício, é viciante. E é um vício muito interessante porque ele fica ali, ele se adormece, depois que ele cria a confusão, que como que o Jean fala no próprio... Você que está criando, né? Você está fazendo coisas no seu entorno sem ter essa consciência, porque os pensamentos são esses, de raiva, de julgamentos, uma sensação de que você é a pessoa que tem a razão e que o outro te magoou, que o outro te feriu e que eu vou me vingar disso de uma certa forma, eu preciso disso. E às vezes a pessoa não vai se vingar matando, mas ela se vinga no pensamento. E essa nuvem que esse corpo de dor promove alimenta outros corpos de dores. E alimenta os pensamentos. Isso vira uma máquina de pensar pensamentos funestos. Como quebrar isso, né, Eliane? Com tanta simplicidade como o Jean explicou. Explique aí para as pessoas agora. Eu vou dar meu exemplo, né? Eu vivi nesse corpo de dor aí por mais de 35 anos. Até não aguentar mais, até ficar exaurida de sofrimento, de enfermidades, de problemas em todas as áreas da vida. E você para e fala, não, eu quero acabar com isso. Chega. E tomar uma decisão de ir em busca de equilibrar esses pensamentos. Então, essa parte da teoria, Jane, para mim foi a pecinha do quebra-cabeça que faltava. Que é o pensamento, é a raiz de tudo. A lei da causa e efeito. Todos os efeitos estão dentro da causa que você pensou. Então, a gente pensa assim, eu não pensei, como que eu me envolvi nisso? Vai buscar o padrão mental. Vai buscar o padrão mental. Quando eu estudei o primeiro livro do Jean-Pierre, Mude Seu Futuro através das aberturas temporais, eu consegui perceber o motivo do meu sofrimento. Os meus pensamentos eram, eu vou falar uma palavra aqui até podres. Pesada, né? Eram podres. Então, como que eu poderia ser feliz se o meu padrão mental era de julgamento, de cobrança, de vitimização e de muito medo? Eu tinha muito medo. Então, raiva de mim mesma. Então, não tinha como ser feliz com esse tipo de pensamento. Eu não me via conectada a nada, eu me via sempre sozinha. Então, e o interessante é que... Desculpa, pode falar. E a partir do momento que eu entendi que eu precisava era alinhar os pensamentos e recorrer a esse poder maior, que dentro da teoria, o Jean-Pierre traz algo também que é surpreendente, que também a gente não tinha esse conhecimento, que é o duplo, a nossa centelha divina, a nossa essência, e Jean-Pierre traz comprovado cientificamente que existe um duplo, que existe uma parte nossa perfeita e que tem poderes infinitos para resolver qualquer situação. Eu só preciso me render a esse poder.
Eu preciso deixar esse poder viver através de mim. E a partir daí, eu me rendi. Falei, eu não consigo resolver, então resolve. E coloquei o céu para trabalhar. Coloca o céu para trabalhar, igual o doutor Alan fala. Coloquei o céu para limpar, limpa esse pensamento, que eu não quero mais saber desses pensamentos. Ser mais amorosa comigo mesma primeiro, para depois ser amorosa com as outras pessoas. E os pensamentos... Perdão, Jane, pode falar. Não, eu digo assim, na tua história era algo assim, você, a sua família, principalmente você com a sua mãe, se você me permite falar, já falando. Mas toda esse corpo de dor que fazia essa confusão acontecer, o que é interessante, né? O quanto esse duplo, ele vai realmente limpar esta energia, gente, do corpo, que é quando a gente vai adormecer e que a gente vai fazer todo esse processo de desdobramento. Então, e quantas teorias que nós vamos, e quantas outras técnicas que a gente vai e fala, puxa, mas é sua mãe, você devia perdoar, pois é sua mãe. Você precisa entender, você precisa compreender, mas era algo que você até tentava, né, Eliane? Tentava entender, tentava compreender, vai para tudo que é autoconhecimento, e este autoconhecimento faltava alguma coisa a mais. Faltava algo que pudesse preencher, desmanchar esse corpo de dor, trazer novas informações, registrar outras possibilidades futuras, né? Que é exatamente isso que dentro da teoria nós trazemos como uma questão fácil. Parece que é difícil, mas... E é fácil mesmo, Jane. É fácil a partir do momento que eu me renda a essa força maior. Desde que eu me renda e saia da frente. Eu confesso que eu demorei. E o Jean-Pierre traz nesse vídeo que você passou no início, que ele fala que as enfermidades são informações que foram desinformadas do nosso corpo. Então, ninguém foi lá estudar o que você estava pensando no seu padrão mental. Então, essas informações que foram alteradas através dos pensamentos malevolentes não são estudadas pela medicina hoje. Não são. Vamos ver aqui, o que você comeu? Você não faz atividade, você isso, você aquilo. Mas o padrão mental é o principal. Então, além dos problemas que eu tinha de relacionamento com minha mãe, eu tinha enfermidades relacionadas a esse padrão mental. Então, o estresse, o medo e a raiva adoeciam minhas células, o meu corpo. E eu criava mais potenciais ainda. E eu criava mais problema. E eu criava mais caos. E me vitimizava mais. Em muitos relacionamentos, né? Você pode perceber que a gente sabe muito bem que a gente casa com o corpo de dor de cada um, né? Quando você casa, você traz o corpo de dor do seu marido, o seu, para você juntar os dois corpos de dor. As irritações, a presença, algo que eu preciso sofrer. Então, um alimenta o corpo de dor do outro. Através dos pensamentos, através dessas partes que a gente às vezes acha que é só do outro, porque irrita mesmo, cria raiva, cria angústia, cria decepção, cria mágoa. As traições, as tristezas, elas começam a partir do momento que você está vibrando nesse corpo de dor e ele se alimenta de pensamentos. Ele se alimenta de pensamentos. Imagina só, você tem um corpo físico que se alimenta, que você precisa de uma série de vitaminas, de coisas, principalmente de água, porque até tem gente que nem come, mas está vivendo, porque tem outras formas de energia que a gente sabe que acontece. Mas esse corpo é como algo que você não é tangível, mas você sabe que ele existe. E a partir do momento que a gente toma consciência que existe isso, que existe uma forma de poder desmanchar isso, para que a gente não crie mais essas confusões, não só para a nossa vida, para o nosso entorno, para que o meu filho, minha neta, meus netos não venham atualizar os meus pensamentos, gente. Eu
tem que parar e respirar para pensar antes de deixar esse pensamento no ar. Sim, a única maneira é adormecer com pensamentos benevolentes. A única. Então, durante o dia você vai continuar com os seus pensamentos funestos, ou malévolos, ou repetitivos, porque 90% dos nossos pensamentos, eles são os mesmos de ontem ou de ontem, e eles continuam. Não é porque você vai adormecer e que vai acordar perfeitamente curada e pronta para a vida. Aos poucos você vai se equilibrando, porque vai virar uma sequência de coisas. E no dia seguinte você escova o dente, né? Então você vai ter que fazer de novo. Exato. Pode acontecer também da pessoa ser curada, sim. Não. Milagrosamente, né? Que não é bem um milagre. A gente sabe que não é. O milagre é mudar a percepção. E o duplo, a sua centelha, faz essa mudança de percepção. Quando você solicita, que você se rende, que você se entrega, à noite, essa parte divina pode vir e atualizar as suas informações no nível celular. E no dia seguinte você acorda e você não se reconhece. Você fala, quem sou eu? Agora só mudou toda a informação. Aquele problema que você estava pensando que era um grande problema já não faz mais sentido. Porque vem uma outra informação e vem como um insight, né? Vem com uma possível. Você tem que estar ainda desperto. O que é estar desperto? Existem exercícios que a gente vai fazendo para ter consciência corporal, consciência emocional e uma consciência do despertar. O que realmente eu estou vendo, ouvindo e sentindo que é uma ilusão? O que eu estou criando a partir do momento que eu criei todo um processo? É lógico que durante o dia a vida corre. Você vai fazer tua comida, você vai lavar sua roupa. Mas se eu vou lavar minha roupa pensando que é uma coisa, putz, e se chicoteando, e se xingando, porque tem que fazer, porque eu tenho que ver, porque a coisa está aí, com certeza você vai estar criando mais um campo para que isso se fortaleça em seu entorno. Vai atrair pessoas, vai atrair mais bagunça, vai atrair mais coisas para fazer. Ou maridão. Aí a lei da atração. A lei da atração. E tudo começa dentro desse microcosmos, né? Para o macro. O micro aconteceu. O macro é a guerra. O micro foram os nossos pensamentos que contribuíram. E o macro é a guerra. E as pessoas podem chegar agora e falar, mas eu não concordo com fulano, eu discordo de ciclano. Mas tem raiva, tem rancor, tem injustiça. E a injustiça também é um pensamento muito forte, né? Porque quem é injusto quer vingança. Realmente, fulano e ciclano tem que pagar por que ele está fazendo. Esse pensamento está vibrando a milhões de quilômetros. Ele está sendo distribuído no mundo. E neste exato momento, muitas pessoas podem estar pensando em vinganças e estão cometendo atrocidades. É forte, hein, Jane? Essa questão do pensamento e a guerra sendo atualizada, porque existiram pensamentos de ódio, de vingança, é muito forte. Não é Eu não sei se só a guerra, as pessoas conseguem entender o tamanho da gravidade que é ter pensamentos. Eu deixei aberto aqui para quem quiser fazer alguma pergunta ou alguma contribuição. Se tem alguma dúvida, algo que você queira contribuir também, porque é o momento de estudar isso, é o momento da gente buscar, pelo menos, outra vertente, de pensar numa outra possibilidade, a não ser só da vingança, da tristeza, da angústia, do medo, da dúvida, da vontade, porque se a gente for ficar vibrando nisso, nós vamos estar contribuindo também. E também não é ser alienada, que muitas das vezes eu já pensava assim, mas eu não tinha uma teoria científica
que pudesse me apoiar. Eu também já pensava, assim como você que está aqui deve ter pensado, nossa, vamos pensar positivo, porque não é pensar positivo. Não é chegar e agora eu não ligar porque está acontecendo, mas eu tenho a festa de aniversário para ir, mas eu tenho um casamento para ir agora, eu não estou nem aí para a guerra. Você pode ir no seu casamento, você pode continuar fazendo as suas orações, mas vamos transformar os nossos pensamentos no microcosmo, para que a gente possa estar levando para o macrocosmo mais possibilidade dessa guerra terminar, ou da gente entender que esse é um sinal e que está aí tudo para ser acontecendo através dos nossos pensamentos. Perfeito. A mensagem de Jesus está bem clara nisso aí tudo. Quando Jean-Pierre traz essa teoria, todos os ensinamentos de Jesus vêm ao encontro dessa teoria de forma muito bonita. Então, quando ele fala perdoar, o Jean-Pierre até traz o original do perdoar 70 vezes 7, ele fala que no original não é 70 vezes 7, é 70 elevado a 7. Que isso então, dá, muito mais. Que dá quase infinito, ou seja, vamos parar de ter ódio, de ser reativos. De julgamentos. Principalmente de julgar, que a gente não tem capacidade de entender o mapa inteiro. O mapa inteiro, o corpo de dor de cada um. Não. O corpo de dor de cada um. Já dizia a Madre Teresa de Calcutá que muitas vezes eu não conseguia também entender quando ela ia cuidar das crianças e que ela ia também cuidava com o mesmo amor pelo assassino das crianças. E que isso era algo que ficava sempre numa percepção de como assim. Dentro dos primeiros estudos da programação neurolinguística, quando eles iam na FEBEM conversar com aqueles meninos que cometiam as atrocidades, eles entendiam que existia dentro de qualquer comportamento humano uma intenção positiva para quem os tem. Não quero justificar e nem é uma coisa bizarra de se pensar. Mas quando você entende que todos... é difícil. Com certeza deve ser difícil para uma mãe perdoar quando perdeu um filho assassinado. Com certeza deve ser muito difícil. Com certeza esse perdão ainda existe como a palavra perdão, mas que a gente não entende como perdão porque foi algo que veio assim, como eu estava falando para você. Você precisa perdoar sua mãe, precisa entender. E não é isso. É algo que somos nós que estamos criando isso através dos nossos pensamentos. Gente, realmente é para sentar e pensar, e repensar, reconstruir este eu, né? Este eu, quem é esse eu? Esse eu baseado numa mente condicionada, uma mente programada, condicionada. Muito condicionada, total. Nós estamos falando de um assunto aqui muito elevado, eu acredito que é um assunto que para quebrar paradigmas mesmo, para quem está ouvindo, esvaziar, de repente, todas as caixinhas de conhecimento e se aprofundar um pouco mais no conhecimento que vem do alto, na centelha, na essência divina, em todos os ensinamentos que Jesus trouxe de forma mais profunda e trazer às pessoas também o convite aí da teoria de desdobramento, que você está indo em busca de mais conhecimento, que em breve acredito que você vai trazer muita informação. E convidar as pessoas para acompanhar a gente no grupo também. Tem perguntas aí, Jane, sendo feitas para você. Tem. Mas existe algo que a gente pode fazer, sim, a respeito dos nossos pensamentos. E não é impossível. É possível. Está disponível para todo mundo. Tem perguntas aqui. Oi. Oi, minha querida alma. Jane, dá um exemplo de como podemos mudar o pensamento. O exemplo não é mudar o pensamento, porque ele é automático e ele vem. O exemplo é tomar consciência. E este pensamento ele não significa nada, porque ele vem de uma mente condicionada. Existe até um exercício
do curso em milagres, que é uma das práticas que é feita para que a gente possa ir treinando a nossa mente, é quando vem um pensamento, você ter consciência e falar, este pensamento não significa nada. O que está certo sobre este pensamento? É questionar, porque através dos questionamentos, aberturas acontecem na sua consciência. Porque se ele é pronto, se ele é condicionado, se ele é sugestionado e ele é aleatório, ele vem com muita força. Ele vem a partir desse corpo de dor, dessa entidade que talvez a gente entenda em outras situações como sendo, em outras religiões ou situações que as pessoas falam, é o coisa ruim, é o encosto. Não, é uma sugestão que está aí, teu corpo de dor está aberto para recepcioná-lo. Dá para se alimentar deste pensamento. Eu não sei se eu respondi tua pergunta, mas é a mudança da percepção. De como você percebe aquilo. Porque todo pensamento, ele vem acompanhado da emoção. Essa emoção, ela pode ser transformada através dessa consciência. E você pode se dar decretos. Raivas que senti agora disso, daquilo, acabou. Corrige em mim essa percepção. Você pode falar com a sua centelha divina, com o seu Deus, com tudo que você acredita, Espírito Santo, corrige em mim agora essa percepção. Até me arrepiei, porque quando a gente fala isso, nesse momento vem uma possibilidade de 1000 mentores e pensamentos bons que podem vir corrigindo a sua percepção, porque trazendo consciência. Porque é essa consciência que vai estar amenizando essa sensação de desconforto no nosso corpo, de dor, no nosso corpo físico e nessa alma, essa alma divina. É muito lindo isso, né? É transformador. Nós temos aqui mais uma pergunta, e bem-vindo, minha querida alma. Sem julgamento, com muita gratidão pela vida e pelas nossas condições, pensamos com intenção positivas e otimistas para com o mundo. E exatamente isso, bem interessante, é Tabiro, eu não consigo ler o nome, mas o que eu quero dizer para você, minha querida alma, é que o pensamento positivo é importante, a intenção positiva é importante. O otimismo é muito importante, mas hoje nós temos uma coisa que vira chave imediatamente, é o pensamento benevolente. Olha, até rimou, uma chave que vira chave imediatamente, é o pensamento benevolente. E o que vem a ser esse pensamento benevolente? Quer explicar um pouquinho, Eliane? Pensamento benevolente é pensar, ver qualidades no outro. É você pensar coisas que o outro tem de bom. Eu enxergar coisas boas que o outro tem. Ah, mas essa pessoa, não consigo ver nada de bom nessa pessoa, só consigo ver coisas ruins. Busque alguma coisa, porque é impossível. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Isso é bíblico. Busque alguma coisa de bom nessa pessoa. Você vai receber o benefício disso e o outro também. O outro vai sentir. A gente tem inúmeras situações, né, Jane, que a gente já acompanhou, de relacionamentos que se resolvem assim de forma extraordinária, através da benevolência. Pensamentos benevolentes. É um ser benevolente. Começando com a gente mesmo, né, Eliane? Porque nós, às vezes, amai-vos uns aos outros, como nós estávamos conversando, né? Que você estava falando com muita propriedade sobre isso. Pode colocar aqui para a gente. É um mandamento que, quando Jesus ele foi perguntado pelo fariseu o que precisava para ele ser salvo, Jesus respondeu:
que diz a lei? Perguntou para ele. Ele falou, amar a Deus sobre todas as coisas e ao meu próximo como a mim mesmo. E Jesus falou, vai, faz isso. E ele volta para Jesus e pergunta, quem é o meu próximo? E aí Jesus traz a parábola do bom samaritano. E muitas pessoas já devem ter ouvido, mas para quem não ouviu, diz que Samaria era uma cidade que era odiada por alguns religiosos da época. E era uma cidade que era amaldiçoada todos os dias às 18 horas. E quando Jesus compartilhou essa história, ele contou que havia um homem caído na estrada que havia sido assaltado e machucado. E ali passou perto daquele homem que estava caído no chão, o sacerdote do templo e não ajudou. Passou também o levita, que era considerado quem cantava no templo, os cantores, no caso, cantor, o levita que louvava, também não olhou porque estava julgando que aquele homem não merecia ajuda porque ele era de outra religião ou adorava outros deuses. E passou um homem que veio de Samaria e ajudou aquele cara caído e levou ele para um hotel e falou, olha, cuida dele, que eu estou em viagem, mas tudo que ele gastar, eu pago. Na volta, eu pago tudo. E aí Jesus explicou quem era o próximo. Qualquer pessoa. Independente da cor, da religião, da sua sexualidade. Qualquer pessoa. Então, o julgamento separa as pessoas, porque às vezes as pessoas pensam que eu tenho raiva da religião, porque eu fui muito religiosa, eu participei de muitas religiões. Mas eu não tenho das pessoas nem nada. Eu só sinto muito pela questão que a religião muitas vezes separam as pessoas. E cria esse pensamento de julgamento, de certo e errado. Ah, eu vou para o céu, eu sou salvo, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Cria-se muita burocracia para se aproximar do divino. E olha onde nós chegamos, né? Nessa guerra que nunca para. Religião. Eles estão matando em nome de Deus. É muito grave isso. Então, eu participei de religiões que julgavam muito severamente as pessoas que não praticavam os dogmas que ali dentro daquela religião eram praticados. E as pessoas são possuídas pelos pensamentos, né? Exato. São possuídas. Então, que a gente possa hoje trazer mais reflexão, né, Jane? A partir dessa ideia, né? Até anotei várias coisas aqui, que é entender que você não é o pensamento. A ideia, que eu acho que eu também respondo aquela pergunta de como mudar o pensamento, a ideia é entender que você não é o pensamento. O pensamento está sendo fabricado por uma mente condicionada. E essa mente condicionada é uma mente que está no mundo. Exato. O mentalismo é o princípio mental, mas esse princípio mental ele pode ser mudado por você no microcosmos. Você com você estando atento nas coisas que você se fala, que você se diz, porque aí começa a amai-vos uns aos outros como a ti mesmo, porque a benevolência começa com você. E é bem interessante a gente deixar bem claro, porque às vezes a pessoa, e eu também tive muita dificuldade de entender essa história de benevolência, sabe? Eu confesso, porque muitas vezes eu também não consegui fazer benevolência. Assim como tem pessoas ainda que eu não consigo fazer a benevolência no pensamento. Mas eu posso fazer essa benevolência para um filho meu, minha mãe, ou para um vizinho que eu sinto que é genuíno, que sai do meu coração, naquele momento em que eu estou tendo um pensamento maléfico ou funesto. Porque não é energia. Nós não estamos falando sobre energia. Exato. Se eu estou colocando mais fubá no bolo, depende do que ingrediente que eu estou colocando. Eu não estou colocando ódio, nem raiva, nem intriga.
e nem chateação. Estou colocando amor, estou colocando algo genuíno que eu reconheço. A amorosidade de pessoas como cuidam dos filhos, a amorosidade que eu vejo as pessoas quando elas estão indo para o trabalho, cantando alegre, feliz, e reconhecer isso. Reconhecer mínimos detalhes, assim como você falou, não precisa ser algo enorme. Uma cor do cabelo, a cor dos olhos, a pele daquela pessoa que você admira e que na hora de tanta raiva você não presta atenção em nada disso. Você cega e tudo naquela pessoa é ruim. Tudo. Mas o tom de voz dela é lindo, ela tem os olhos bacana, mas isso tem que ser reconhecido. Mas, gente, olha como é que é a mente condicionada. Você fica cego porque o pensamento te cega. Porque o pensamento toma conta de você. Ele te possui e ele alimenta esse corpo de dor. Ele alimenta até você criar força e não te disse? Não te disse que fulano é assim, que ciclano é assado, que a vida é assim, tudo na minha vida dá errado, as coisas não estão acontecendo na minha vida, porque fulano é um invejoso, porque fulano me olha desse jeito. Agora separa, gente. Até tem aquele exercício, né, Eliane, que a gente fala nos grupos. Faça uma lista daquilo que você não gosta no outro. Faça uma lista. Pegue um caderno, compre um caderno, coloque do seu lado. Como mudar esse pensamento? Está aí um exercício prático. Faça uma lista daquilo que você não gosta do outro. E daí se olha no espelho e veja que tudo aquilo que você não gosta do outro está aí, em você. Não, parece aquelas coisas... A percepção está em ti, né, Jane? A percepção está em mim. Então, por isso que está em mim. Ah, mas isso não está em mim. Eu não sou desse jeito que essa pessoa é. A percepção está em você. E exatamente por essa percepção, essa pessoa está se comportando desse jeito com você. E por essa percepção, você está colocando a disponibilidade no não local, essa mente condicionada, para qualquer um atualizar. Um filho seu pode estar atualizando. O teu marido, o teu neto, a tua esposa pode estar atualizando este seu pensamento. Como é que você fica nesse momento, sabendo que um filho teu pode estar atualizando um pensamento desse? Olha a responsabilidade sistêmica. E depois você vai dizer que você é uma pessoa que não dá certo na vida. É muita responsabilidade. A partir de agora, eu acho que quem está ouvindo essa live deve... Vou abrir aqui os comentários. Pode abrir. Deve se atentar um pouco mais a respeito dos pensamentos. A June de Brasília, oh, minha querida alma, quanta gente, não dá para ler todo mundo, mas estou muito feliz por uma live que está acontecendo numa sexta-feira, chuvosa, até estava olhando o tempo, sem sol, não sei onde as pessoas estão, mas aqui no sul está bem frio, tá? E eu olhando esse tempo, quis me trazer uma tristeza, sabe? Mas aí eu comecei a ter consciência desse meu pensamento. Nesse momento nós não vamos promover a tristeza, vamos promover o pensamento benevolente. Faça para o seu filho, faça para o seu marido, faça para alguém perto de você. Procure fazer isso várias vezes por dia e principalmente antes de adormecer. Para que essa energia fique no campo onde vai ser atualizada literalmente pelo seu duplo, por esse teu corpo energético, por essa sensação que fica no teu corpo, desmanchando esse corpo de dor, fica vibrando e sendo acolhido para ser trazido um futuro melhor para a sua vida. Para a sua? Não. Porque se você pensar, eu também vou ganhar. Todo mundo pode ganhar com isso, né? Todo mundo vai ganhar, com certeza. Então, e a gente pode estar... Pensa aí para mim. Aí também tem uma coisa que o Jean fala, né? Bem interessante. Não adianta juntar pessoas também para fazer isso. Olha a potência que é o indivíduo.
Olha a potência que é uma célula, um átomo, um quarks, um elétron, um próton, cada um no seu lugar. Cada um no seu quadrado, sim, que foi tanto tempo lá atrás falado que isso, cada um no seu quadrado, é sim no seu quadrado. Porque não vai ser eu juntando um monte de gente aqui em casa fazendo pensamento benevolente que eu vou conseguir fazer algumas mudanças. Olha, isso é mais disruptível ainda, né? Então, voltando, né, Jane? Voltando a falar do Coríntios 13, eu acho que não sei se já deu uma hora de live, eu não sei se Vai você vai começar já, dá agora, nós temos mais 5 minutos. prosseguir nesse tema, mas que a gente termine essa live lembrando de Coríntios 13, que ainda que eu dê meu corpo para ser queimado, que eu doe tudo aos pobres, se eu não tiver pensamentos benevolentes, nada vai adiantar. Tá aí a peça do quebra-cabeça. A peça do quebra-cabeça. E a gente deixa aqui um convite para que você vá lá, curta, vê, escute a live de novo, faça comentários, divulgue, porque nós estamos aqui para servir, a nossa luz, todos nós somos luz, e luz serve. A luz só serve. A luz só serve para iluminar. Ela não serve para outra coisa. E se você é luz, se eu sou luz, eu sou fonte de luz, e você é luz e é fonte de luz, estamos aí para servir. E este canal, esse canal, essa internet, esse Wi-Fi ligado com o universo, que nós estamos agora com mais de 10 pessoas aqui na live, que já tivemos 20, que já foram e que já voltaram, mas você que ficou até o final, promova isso. Faça disso a sua luz está aí para servir assim como a nossa. Então, divulgue, dá joinha, coloca o coração. Eu nunca gostei de falar isso, ultimamente estou pedindo, porque eu sinto que é uma vibração bacana de pessoas que estão na vibe, que querem estar caminhando nesse caminho de luz. Que somos... Mais do que nunca, né, Jane? Compartilhe coisas boas. Isso! Parem de compartilhar vídeos de tragédia, de sofrimento, de ódio. Compartilhe o cachorrinho, o bichinho, a natureza, converse com a natureza, porque ela é sábia, ela tem as respostas. Ah, não é só compartilhar coisas boas, fúteis. Não, eu estou aqui pulando o carnaval, estou feliz. Não, é colocar coisas que tenham a ver com o desenvolvimento dessa consciência, dessa autoconsciência, dessa consciência com o alto, né? Essa transformação. Jane Duarte, minha xará, lá do Centrinho, onde a gente faz um trabalho bonito, bacana, também está aí, a Suzane, a Adriana. Eu quero agradecer a todos vocês, a Liz, a Laura. É tanta gente e que acabou o tempo, mas vamos fazer mais? Se vocês querem mais, coloquem lá, porque eu vou sentir que realmente a gente tem que fazer mais. Podemos fazer todo dia, porque assunto não falta. Vamos aguardar aí as pessoas dizer se elas querem realmente aprofundar nesse assunto, né? Sim. E vamos fazer o convite agora é para esse Clube da Alma. Vamos também ter um workshop logo, logo. E a gente está sempre falando desse workshop, mas ele está saindo, é porque ele está no forninho. E como a gente já tem outras coisas caminhando, a Escola da Alma e muitas outras coisas caminhando, a gente está aguardando o momento exato. Gratidão, minha querida alma. Muito obrigada. Obrigada, obrigada, obrigada. Obrigada a todos que estiveram presentes até agora. Obrigada às pessoas que vão ouvir essa live depois. Ela vai ficar disponível, salva, e nós vamos também colocar no YouTube. E lá você curta, compartilha, curte, compartilha, curte, compartilha. Beijo. Obrigada, Jane. Até a próxima. Até já. Beijo para todo mundo aí que acompanhou a gente. Beijo grande. Tchau, tchau.